Aleluia, Deus! Aleluia, mas é o Senhor que vai me justificar e te justificar. Porque quanto mais eu vou me justificar com a igreja, com os irmãos, eu vou me atrapalhar. É desse jeito. Mas se eu me justificar para o Senhor, Deus, Ele vai agir, igreja. Glória! Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Aleluia, Deus! Quem, aleluia? Quem, igreja? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tem, aleluia, tem uns poréns. Para Deus Ele ser por mim e por você, eu tenho que fazer, aleluia, a vontade do Senhor. E você fazer a vontade de Deus, ela dói na carne, ela dói na alma. Aleluia, ela fere, aleluia. E muitas das vezes a gente ficamos feridos, aleluia. Porque você quer fazer a vontade, aleluia, do Senhor. O pastor estava falando aqui, eu estava ali ligadinha, né? Ele falou, aleluia, quase toda a metade da conversa que eu subi conversando com a minha irmã. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente queremos, aleluia, para Deus trabalhar na minha vida, eu preciso buscar. O que eu busco para hoje, aleluia, não é o suficiente para amanhã. Aleluia, eu busco hoje, amanhã, aleluia, eu preciso de novo. Aleluia, porque o carro sem combustível ele não anda. Aleluia, o carro sem combustível ele não anda, igreja. O carro não vai andar sem combustível e assim sou eu e você. Assim sou eu e você, como a gente anda. Aleluia, sem o azeite. Como a gente anda, aleluia, sem a presença do Senhor. Sem o azeite, sem a unção, como a gente anda. Queremos fazer, aleluia, a nossa própria vontade. Aleluia, o nosso próprio desejo, satisfazer a nossa própria carne. Aleluia. E muitas das vezes as coisas não têm acontecido. Aí o Senhor vai falando para você nessa noite. Quem tentará acusações contra os teus inimigos? Contra os teus escolhidos? Davi ali, ele falava com o Senhor. Mas nós podemos ver que lá atrás, aleluia, o profeta Natan, ele vai até a casa, aleluia, de Davi. E ele conta uma historinha que todo mundo conhece a história, aleluia. Que Natan conta para ele, Davi, uma certa feita numa cidade, aleluia, existia um homem. E esse único homem, ele só tinha uma ovelhinha, Davi. E veio um outro homem, aleluia, que tinha bastante ovelhas. Agora ele vai lá, aleluia, ele pega a única ovelha nesse pasto, aleluia, desse homem. E agora, Davi, o que nós devemos de fazer com ele? Aí Davi, ele fala o quê? Aleluia, esse homem merece a morte. Porque Deus, igreja, Ele te prova em tudo. E às vezes a gente acha que a gente não está sendo provada. Às vezes a gente pensa que nós estamos passando batido. Mas nada passa desapercebido, aleluia, dos olhos do Senhor. Nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Nada, igreja, nada. Por isso que fala, aleluia, quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Aleluia. Quando, aleluia, você está ali, ó, diante do Senhor, na retidão com o Senhor, quando o diabo ele se levanta, Deus vai lá e abate. Quando o adversário da tua alma se levanta, o Senhor vai lá e abate. Porque Deus, ele conhece a intimidade, aleluia, minha e sua. E ele sabe, aleluia, quando ele precisa bater a presa. Aleluia, muitas das vezes a presa, ele acha, aleluia, que ele está exaltado. Aí Deus vai lá, não, agora eu vou te abater. Porque é momento, aleluia, de ir pro matadouro. Eu tenho que te abater, não é assim? Aleluia. E agora Davi fala, louvado seja Deus, esse homem merece a morte. Aí Natan agora vai falar, esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Aleluia. E aí, como é que fica? Como está o meu coração nessa noite? Igreja, aleluia, como está o meu coração e o teu coração nessa noite? Eu tenho falado na igreja, aleluia, né?
que a gente estamos precisando de buscar, a gente está vivendo nos últimos tempos, igreja. Aleluia, né? E quando eu consigo estar em 3, 4 consagração, aleluia, eu louvo o Senhor, né? Ontem, segunda-feira, eu estava na consagração da minha igreja, aleluia. Na terça-feira, eu estava em outra consagração na 29, aleluia. Hoje, eu estava numa outra consagração na vacaria, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu dobrei meu joelho ali, eu falei, meu Deus, quando eu olhei, né? Porque eu vim da rua correndo. Fui em casa, fiz uma mistura rápido, né? Porque a gente tem que deixar a comida pronta.